Olá, pessoal. bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Então, olha lá, pessoal. Entendeu, Enzo? A Pro já vai falar sobre lição com você, tá bom? Gente, eu peço que vocês peguem a página 167, que nós estávamos terminando a correção da 167. Da 167, eu gosto de acompanhar aqui, porque eu vejo qual é a página para vocês, tá bom? Eu peço que vocês peguem lá 167, que eu vou espelhar aqui, só um minutinho. Vou voltar um pouquinho aqui. 167. Vão abrindo aí o caderno, o livro de vocês. Opa! Então, vou espelhar para vocês aqui. Olha lá, gente, nós tínhamos parado aqui. Nós chegamos a marcar o exercício 3? Sim ou não? Nem começamos a 167. Eu acho que a gente já marcou. É a C, né, pessoal? Exato. Já marcou, não sei, mas já marcou aqui. Aí a 4, ótimo. E a 4 é a A, tá bom, gente? É isso? Crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. É a A. Isso aí. Agora eu acho que nós temos que começar pelo exercício 5, não é isso? Isso. Isso aí. 5. Tá, Então, para ver se tá certo, o primeiro exercício ficou a letra C, né? C, isso, Caio, Ok. C, ok? Então agora, gente, vamos começar a correção da 167. Bom dia, Giovanni. Vamos começar a correção do 5. Eu peço que a Ana Beatriz... Fez a 5, Ana? Isso aqui, eu não sabia como descrever o que era magma, mas eu fiz onde ele é encontrado sim. Então tente, pode começar. Ok. O que é magma e onde ele é encontrado? Como eu disse, eu não consegui justificar, né? Tá, então fala o que você fez. Mas onde ele é encontrado, eu coloquei. Eu achei que, não é, eu coloquei assim. Ele é encontrado no núcleo do nosso planeta. Amor, não é no núcleo. Então, olha lá, ó. É uma Posso falar, substância pastosa, rica em minerais. Opa, eu tô digitei nada, né, gente? Olha lá. É uma substância pastosa, rica em minerais, encontrado no manto do planeta. No manto do planeta. Para destacar, é encontrado no manto. Qual manto que é encontrado, gente? Superior. Certo? Então, é uma substância, complete, por favor, que é importante saber o que é, né? Então, ela é uma substância pastosa, rica em minerais, encontrado no manto superior do planeta. Certo? Ao invés desse rico em mineral, eu coloquei que o magma é um líquido pastoso muito quente, que fica no manto superior. Esse rico em minerais é, importante? São minerais, isso, são minerais. Nutrientes, não vou falar que está totalmente errado, é que nutrientes ele pode ser matéria orgânica. Minerais é matéria inorgânica, que é o que é encontrado, tá bom? Sim, Ele tem um pouco de diferença. Olha, tá. No Brasil, os planaltos que se apresentam planos em forma de mesa recebem o nome de? Chapadas. Por quê, gente? Lembra que eu comentei com vocês que quando ocorre aquela elevação, aquelas montanhas, e pelo intemperismo acontece um desgaste e ela fica plana em cima da montanha, do planalto, ele é chamado de chapada, certo? Então, a alternativa... um pouco plano com planície. Então, planície ela é totalmente plana, reta. Quando a gente fala de planalto, nós estamos falando de elevações, tá? Na montanha, assim, tem umas partes que é meio ondulada, mas tem uma parte que é... São chapadas, isso. Posso apagar a 5? Pode, por mim pode. Pode? Quem não fala, pro apaga, hein? 5 e alternativa D. 5 e alternativa D. Vamos lá, pessoal. Quem vai ler a 7 vai responder.
vai ser a Ana Lídia. Ô, Ana Lídia, leia a pergunta e responda para a Pro. Tá me ouvindo, Pro? Tô sim, pode falar. A atmosfera terrestre e de Marte apresentam composições semelhantes. Composições semelhantes. As proporções entre os gases, porém, são muito diferentes. O gás mais abundante na atmosfera de Marte, eu acho que esse aí é o oxigênio, não é, Pro? Oi, você já leu? O Terminou? carbono. Não. Carbono. Ah, que é eu não gás sei. carbônico, gás O2 carbônico, é gás desculpa. carbônico. É o O2 gás é gás carbônico. carbônico. Desculpa, Pro. Não, imagina, pode continuar. Que equivale a cerca de 95% da atmosfera marciana. Qual é o gás mais abundante na atmosfera da Terra? Nitrogênio. Gente, era Ana Lídia. Ah, desculpa. Coloquei Fala, gás nitrogênio. porcentagem, Ana Lídia. Corresponde a 78%. Muito bem, muito bem. Opa, 78%. Ok, gente? Tudo bem? Aí, nós vamos pular a 168, porque é exercício de aplicação, e vamos para a tarefa de casa, página 169. Então, vamos lá. Vamos pular a 168 e vamos corrigir a 169. O Isaac, você fez a 169, o exercício 3? Não? Deixe-me ver alguns alunos que ficam escondidinhos e a Pro nem conversa com eles. Vamos ver. Ô, Carolina La Huerta, está ouvindo a Pro? Oi, tô. Tudo bem? Você fez a 3? Ai, professora, eu não consegui fazer. Não? Elô, você fez a 3? Heloísa? Oi, Pro. Tudo bem? Não. Não, não tá tudo bem ou você não fez a 3? Ah, não, tá tudo bem, eu não fiz a 3. Ah, então tá bom. Ô, Beatriz, você fez a 3? Beatriz Penteari fez a 3? Ô, Pro, eu não fiz a 3, mas eu acho que eu sei a resposta. Posso falar? Eu sei a resposta. Eu fiz a 3, professora. Eu posso falar? Se ninguém tiver Espera feito, eu só um posso minutinho. falar que eu fiz a 3. Só um minutinho. Teve um que falou assim, quem não fez a 3 é porque quem fez. Então, vamos lá. Quem que falou assim, eu fiz a 3? Eu fiz a 3, Pro. Fala o nome. A Isabela, ela tá querendo falar. Ela tá fazendo ali um empatãozinho, professora, eu. Tá, então eu vou fazer o seguinte, a Isa vai falar esse, depois eu deixo o Caio falar, calma, tá bom? Então, Isa, leia a pergunta e responda. Vulcanismo e terremotos são provocados pela movimentação do magma no interior da Terra. Qual é a diferença entre esses dois processos originados dos movimentos tectônicos? Vulcanismo é o escape de magma do interior da Terra, e terremoto é o nome dado aos movimentos resultantes da acomodação das placas tectônicas. As placas deslizam por cima da camada de magma. Isso mesmo. O que que acontece? Os dois são movimentos de placas tectônicas. Porém, então você vai colocar aí, né? Os vulcões, os vulcões liberam, liberam magma presente no manto, que libera o magma presente no manto, ocorrendo... Gente do céu, só um minutinho. Aí, assim melhorou. Os vulcões liberam magma presente no manto, ocorrendo... Ai, gente, peraí, o que aconteceu? Opa, apaguei tudo, olha eu. Me atrapalhei, olha lá. Os vulcões liberam o magma presente no manto,
ocorrendo o seu extravasamento pelas chaminés. Na crosta terrestre, cada vez que alguém escreve no chat, para de escrever aqui, ó. Na crosta terrestre, se torna lava. A diferença é essa, pessoal, porque o terremoto, na verdade, o terremoto ele também é um movimento das placas tectônicas e os vulcões também. A diferença é que ele libera o magma que está presente no manto, ok? Tudo bem? Vamos para o exercício 4. Enzo Serri. Enzo, você está me ouvindo? Caio, só um minutinho. Enzo, você está me ouvindo? Enzo Serri. Enzo Serri. Está me ouvindo? Tô. Cadê você? Oi, Enzo. Você fez? Não, desculpa. Não consegui. Fez. Tem que tentar. Enzo Souto, você fez? Enzo Souto. Também não. Olha, vocês estão deixando de fazer lição. Isso está errado, gente? Quero ver depois. Falar assim, Pro, você não explicou. Lógico, não está fazendo lição. Como vai saber responder? Gabriel, você fez? Gabriel Eu nem Harumi. sabia que tinha um Gabriel na nossa sala. A Pro vai percorrendo aqui, ó, e eu vou olhando aqui, ó, aluno que quase a Pro não fala com ele. Gabriel. Desculpa, Gabriela. Gabriela Harumi, você fez? Hoje eu queria tanto ouvir a voz destes que eu estou conversando. Ai, olha, eu vou ficar triste vocês não fazendo lição. Júlia Pérez, você fez? Começar a anotar aluno que não está fazendo lição. Júlia Pérez, cadê você? Júlia Pérez, está em aula? Estou vendo seu nominho aqui. Oiê. Júlia. Oi. Fez? Você fez, Júlia? Júlia Fernanda. Oi, Júlia, tudo bem? Você fez? Júlia Fernanda? Júlia Fernanda, você fez? Ô, Júlia, não precisa não, viu? Júlia Pérez, não precisa, nós estamos aqui todos juntos testando, entendeu? Então não tem que ficar sem graça, com vergonha, nada disso. Nós estamos todos, vamos dizer que nós estamos todos juntos, né? Então não precisa não. Então vamos lá. E Caio? Ô, Caio, responde a 4 para a Pro, você fez, Caio Santos? Isso. Então, por favor, leia a questão e responda. Quais foram os principais fenômenos que possibilitaram ao ser humano obter informações sobre o interior da Terra? Eu coloquei que os principais fenômenos que possibilitaram ao ser humano de ter informações sobre o interior da Terra são o movimento das placas tectônicas e todas as consequências que esse movimento causa. Então, mas aí a gente tem que citar assim, Caio. Primeiro os fenômenos e por que este fenômeno permitiu conhecer. Então, nós vamos citar assim, por exemplo, os terremotos. Então, os terremotos permitiu conhecer o movimento das placas. Foi a partir daí que eles começaram a conhecer que existia o movimento das placas litosféricas. Vulcões. Conhecer a estrutura do magma presente no manto. Então, só um minutinho, deixa eu concluir. Foi a partir destes fenômenos que pôde conhecer, que foi possível conhecer a presença dessas estruturas, tanto das placas litosféricas quanto da estrutura do manto.
porque nenhum cientista conseguiu chegar até o manto, entendeu? Nenhum cientista conseguiu chegar até o manto, apenas por análise, estatística, cálculo, sondas, etc. Então, vocês têm que citar o fenômeno e citar o que foi possível conhecer. Então, conhecer o movimento das placas, a partir do movimento das placas começaram a inventar os sismógrafos, então tudo isso, tá bom, gente? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? É só terremoto e vulcão? Sim, porque o restante é para fora, né, Caio? O tsunami acontece para fora, é água, então é conhecido. Foi a partir dessas características destes fenômenos que essas características apareceram, certo? Prof, é uma coisa, as pessoas que por algum motivo não estão fazendo frequentemente, né? Porque às vezes acontece de não fazer uma questão, duas, sei lá. Mas frequentemente, se as pessoas não estão fazendo frequentemente as lições de casa, leva a baixar a nota de participação da aula? Sim, Isa, e o que eu tenho feito? Eu sou bem assim, bem séria nessa situação. Eu tenho anotado os alunos que têm falado mais. Eu tenho anotado a participação do aluno, engajamento. Eu tenho, assim, nas salas, claramente os alunos que participam da aula. E agora eu vou começar a procurar um modo também, vou começar a ver esse negócio de lição. Não fez lição, eu já vou dando negativo. Então, hoje foi um dia atípico, a maioria não fez, isso não é comum. Mas aí, depois começa, vai mal nas provas, não revisa conteúdo. Então, pode ter certeza que a Pro controla quem participa de aula. Viu? Eu controlo muito bem, tá bom? Entendi. O Gustavo, o problema nem é. Se você, por exemplo, não tem câmera, lógico que eu gosto de abrir e ver, por exemplo, estou vendo o Caio, estou vendo a Isabela, aí eu estou vendo aqui, por exemplo, a Júlia. O que acontece? Quando eu vejo a Ana Beatriz, eu me sinto assim, né? Eu estou dando aula, eu tenho meus alunos aqui comigo. É importante liberar a câmera. Agora, vamos dizer, você não tem câmera, mas você está sempre participando, tudo bem. Tá? Fazer o quê? Eu posso exigir. Então, eu gosto quando você abre, Gustavo. Se você pudesse abrir a Pro, eu ia gostar bastante, tá bom? Vamos continuar, pessoal? Posso apagar? Não, porque eu ainda estou copiando. Tá, então tudo bem. Então, acaba de copiar aí. Eu queria falar, as pessoas que não fizeram a chamada da aula passada, manda a chamada para Francine, porque vai aparecer para Francine junto com os outros nomes que mandaram para. Ixi, eu não entendi Porque nada. aí não sai do conteúdo da sala. Porque tem uma pessoa que eu acho que ela não mandou o nome dela na chamada da aula passada. Aí eu tô falando. Então, exatamente. Aí para essas pessoas que não mandaram, mandar no. Só pra Francine ver. Isso, porque aí só a Francine consegue ver todas as 10 pessoas que mandaram para todos e fazer aí, fica mais fácil, não atrapalha a aula da outra professora que tá dando aula. Isso mesmo, muito bem. Vocês são muito fofinhos. Posso apagar a 3, Caio? Pode. Pode? Então vamos lá. Apaguei a 3. Posso apagar a 4 ou não? Por mim, pode. Pode porque eu fiz, então pode apagar. Nossa, Pro, me confundi, eu tava copiando a 4. Mas você já copiou? Ixi, você não copiou a 3? Já copiei a 4, já copiei a 4. Ah, então tá bom. Que susto, Caio. Nossa. Então vamos lá, pessoal, vamos para a 5. Então a 5, ele está falando o seguinte: as rochas são formadas por 2 ou mais minerais agrupados. Existem 3 classificações para elas de acordo com sua formação. Nós vamos estudar isso depois. Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Assinale a alternativa que explica corretamente como são formadas rochas magmáticas. Como ela é formada? Resultam do resfriamento do magma ao entrar em contato com a superfície terrestre. A Pro já comentou com vocês que quando ela entra em contato com a superfície terrestre, ela vira lava. E essa lava endurece e forma as rochas magmáticas, certo? Então, marquem, por favor, a alternativa A. Agora, eu peço para Helena Segala. Helena, você está aqui, fez a lição, a Pro está te vendo. Você fez?
Helena. Helena Segala. Giovanni. Gustavo, tô te vendo. Oiê. Obrigada por ter liberado, viu? Giovanni, você fez? Giovanni? Eita. Deixe-me ver aqui no chat. Esqueceu? Deixe-me ver aqui. Qual é essa, Bruna? Ô, Bruna, você não quer ler para nós a sua resposta? Tá me ouvindo? Estou Tá me sim. ouvindo? Leia a pergunta e responda, Bruna. Tá. De que forma o movimento do magma no interior da Terra modifica sua superfície? Eu coloquei assim. O magma modifica a superfície terrestre a partir da sua força que influencia nas placas tectônicas. Então vamos lá. De que forma o movimento do magma no interior da Terra modifica a sua superfície? Isso mesmo. A partir do movimento que ele executa. Podia ter copiado do seu chat, agora já foi. A partir do movimento que ele executa quando ocorre a erupção vulcânica. Tudo bem? Então, assim, de que forma o movimento do magma modifica a sua superfície? A partir do momento que ele executa o movimento para extravasar, a partir do movimento que ele executa, quando ocorre a erupção vulcânica, certo? Aí causa o quê? Um movimento nas placas litosféricas. Pronto, se o magma não se movimentasse, as placas tectônicas também não iriam, certo? Não, na verdade é o contrário, Caio. As placas tectônicas, elas estão em movimento o tempo todo. Porém, quando elas executam um movimento em que o magma consegue extravasar, ele empurra as placas tectônicas, né? Sim, mas não é por causa do movimento do magma que existe nas placas tectônicas? Não, é assim, o terremoto, ele acontece por causa do movimento das placas tectônicas. Os fenômenos, eles estão relacionados ao movimento das placas tectônicas. O que está dizendo aqui nessa questão é assim, de que forma o movimento do magma modifica a sua superfície? Porque além de ter o movimento da placa, quando o magma força as placas para sair, ele também movimenta as placas tectônicas. Mas geralmente os fenômenos acontecem porque as placas se movimentam primeiro. Certo? Deixe-me ver aí. Nossa, Gustavo, muito fashion. Muito. Então vamos lá, gente. Posso apagar as 6? Antes de você ir para a próxima, eu queria ler minha 6 para ver se está certa. Pode ler. Eu coloquei assim, a partir do movimento que ele executa, afetando as placas e formando erupções vulcânicas. Isso mesmo, a partir do momento que ele se movimenta, ele força as placas, executando este processo aí. Muito bem. Posso apagar as 6? Sim, pode. Pode. Agora, gente, terminamos a correção. Agora eu peço que vocês sigam lá para a página 174. 174. Então, o Isaac, eles falam, porque assim, tudo é por sondas e tal, né? Eles falam que a temperatura do manto chega muito próximo à temperatura do núcleo externo. A temperatura do núcleo interno é de 5.500 graus. Geralmente, como a temperatura do Sol. A temperatura do núcleo externo, ele já cai para 4.000, 4.000 e pouco. Acredita-se que o manto tem uma temperatura, assim, de 4.000 graus Celsius, por aí, mas nada assim, correto. Ô, João, o que aconteceu aí com esse monte de mensagem que você enviou? Acho que você apertou alguma tecla e veio aqui um monte de M para mim, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu peço que vocês abram aí, eu vou espelhar aqui para vocês também. Seguinte. Página, você falou agora? 174, gente. 174.
A Pro vai descer aqui e nós já vamos seguir lá. Pessoal, já deixa anotadinho aí que a página 170, 170 e 171 é lição de casa. Essa página e essa é lição de casa, certo? 170 e 171, lição de casa. Depois eu coloco no chat para vocês. Vou colocar agora, porque às vezes vem com a chamada e atrapalha quando eu vou colocar. Então, olha lá. Eu já vou colocar. Página, tudo bem, João? Eu imaginei. Exercícios, página 170 e 171. São as páginas da lição de casa. Ok? Pelo menos já fica registradinho. Vou começar a passar antes também. Bom. Já até marquei. Ótimo, isso mesmo, pessoal. Anotem na agenda, façam esse processo de organização que é importante. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte, aqui é uma introdução na parte de vida no planeta Terra. Então, aqui está dizendo o seguinte, que depois que se descobriu a deriva continental, depois que se descobriu os continentes, começaram a estudar as características de cada continente. E hoje, através da geografia, através de vários estudos, nós conhecemos um pouquinho de cada característica, de cada fisionomia que o continente possui, né? Então, assim, conhecemos os continentes e até temos um contato comercial entre eles. Hoje você entra lá no Wish, no AliExpress, no Shopee, você compra muita coisa que vem de containers, vem desse jeito aqui, pessoal, em containers. Então, aqui está dizendo o seguinte, que com a globalização, nós conseguimos comprar produtos vindo de todos os continentes, né? Ele vem para nós. Então, acredita-se o quê? Hoje nós temos essa relação comercial que não existia, né? É para grifar onde? Você marcou de azul alguma partezinha. Ah, não grifei nada, Caio. A Pro só passou o cursor, quando for grifar, a Pro fala, tá bom? Então, olha lá, gente. Então, hoje, vocês conseguem conhecer, estudam toda essa fisionomia, estuda toda essa característica que antes não era possível, muito menos conhecia-se a divisão e como eram os continentes, certo? Bom, isso sim eu quero que vocês grifem, já deixei até grifadinho aqui, ó. A área da ciência que se dedica ao estudo da distribuição dos seres vivos pela Terra e explica a existência desses seres vivos é chamada de biogeografia. Então, assim, bio de vida, geo de terra e grafia de fisionomia, de características dos ambientes, do bioma, né? Nossa, então, assim, ontem eu tava olhando essa página. É? Então, olha lá, pessoal. Então, eu não vou focar muito na biogeografia. Eu não vou falar de bioma agora. Nós vamos falar de tundra, de taiga, de tudo. Mas, neste momento, eu vou pegar mais a parte dos seres vivos. Os seres vivos, pessoal, eles vivem no local, eles vivem no ecossistema e eles estão adaptados a esse ecossistema. É complicado quando, às vezes, você ouve assim, tal mata pegou fogo. Aí, em algum sítio, alguma chácara, aparece uma raposa. Por quê, gente? Porque ela está fugindo daquele fogo, mas é difícil ela se adaptar a outro ecossistema, ela está procurando um lugar. Então, estes seres vivos, eles estão adaptados àquele ecossistema, eles estão adaptados àquele tipo de alimento, eles estão adaptados àquele tipo de vegetação, de temperatura daquele ecossistema. Certo? Agora nós vamos conhecer como que os seres vivos foram formados. A gente já viu que foi através do resfriamento da Terra, que surgiram as algas, que surgiram os fitoplânctons, ótimo, a gente já viu tudo isso. Mas agora nós vamos falar da formação do organismo, como nós fomos formados, interno, como deu essa estrutura que nós temos hoje. Tá bom, gente? Então, essa característica de estudar como se formou é chamada de nível de organização. Então, nós vamos conhecer agora o nível de organização dos seres vivos. Tudo bem? Podemos começar? Deixa-me ver se tem alguma mãozinha levantada. Não? Então, vamos começar aqui, pessoal. Então, nós vamos entender os níveis. Giovanni, eu sei. Eu já vi esse Minecraft e eu sei que ele ensina muita coisa. Eu sei sim, eu já vi esses containers também. Tem muitos jogos hoje que eles focam nisso, né? Em mostrar o que acontece de verdade. Eu já vi sim. Então, olha lá, gente.
Eu separei algumas imagens aqui e gostaria que vocês vissem. Tudo começa de um simples átomo, tudo. Átomo, antigamente se dizia que o átomo era a menor partícula de uma matéria ou de um ser vivo. Hoje, né, com o estudo do átomo, sabe-se que o átomo ele é formado por outras estruturas menores, então ele não é a menor estrutura. Hoje o átomo, sabe-se que o átomo tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons, mas nós não vamos decorar parte de átomo. Eu só quero que vocês saibam que do átomo sai tanto a matéria viva quanto a matéria não viva. Como assim, Pro? A matéria viva somos nós. A matéria não viva, por exemplo, essa caneta. Essa caneta tem átomo, essa régua tem átomo, este notebook tem átomo, tudo tem átomo. Tudo que se forma, tudo que está presente no nosso planeta, seja matéria viva ou matéria não viva, tem átomo. Porém, nós vamos focar agora apenas em ser vivo. Então, nós vamos falar sobre o nível de organização de um ser vivo, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de átomo. Ô, Pro, e sabe o que é engraçado? É que antigamente eles não tinham... foi Einstein que descobriu os átomos num artigo. Mas antes eles sabiam dos elétrons e dos prótons e de todas essas composições que você acabou de falar e não sabiam do átomo. E é engraçado. Pode falar, Bruno. Porque o átomo... Na verdade, Bruno, a Pro, pelo que eu sei, tudo começou de um átomo. Por quê? Porque o átomo quer dizer assim, ó, não divide mais. A palavra átomo quer dizer não, e tomo quer dizer divisível. Então, na primeira descoberta deles, eles descobriram essa massa, que eles falaram que era uma massa compacta e que não tinha divisão. Depois, eles descobriram prótons, elétrons e nêutrons. E depois, eles descobriram pósitrons, neutrinos, eletrinos. Aí, eles foram descobrindo subestruturas do átomo. Pelo que eu conheço até hoje, tudo começou de uma massa compacta chamada átomo. E depois descobriu-se a divisão. Se você tem essa comprovação aí, me manda depois que eu gostaria muito de ler, porque eu não sei disso. Eu sei que tudo começou de algo não divisível. Não começou o estudo interno para externo, e sim de externo para interno. Então, depois me manda aí para eu poder tirar essa dúvida sua, ok? Então, olha lá. Sim, Giovanni, nós vamos estudar todos os biomas. Estou respondendo o chat, pessoal. Ô, Gustavo, elas têm uma reprodução normal. A raposa tem uma reprodução normal, e ainda por ser mamífero, nem é uma reprodução tão rápida assim. Vocês vão ver o que é reprodução rápida quando nós formos estudar outros, ok? Agora eu peço que vocês deem um tempinho no chat, para que vocês possam focar aqui, ó. Porque vocês ficam enviando no chat, eu sei que enquanto vocês estão enviando no chat, vocês não estão prestando atenção. Então, dá um tempinho aí. Então, pessoal, tudo começa de um simples átomo. A partir do momento que este átomo se agrupa, ele se agrupa, forma-se uma molécula. Mas antes disso, eu queria só dar assim a informação do que é o átomo para vocês. Então, você falou, mas o que é átomo? Gente, átomo é qualquer elemento da tabela periódica. Hidrogênio, cálcio, potássio, rubídio, césio, frâncio, magnésio, alumínio, zinco, ouro, cobre, prata, tudo que está presente na tabela periódica é um átomo. Então, todos os elementos que estão presentes na tabela periódica são átomos: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, agrupamento de carbono, oxigênio. Então, que na verdade, gente, átomo é toda a estrutura que está presente naquela tabela periódica dos elementos químicos, certo? O agrupamento de átomos, ele dá origem a uma estrutura chamada de molécula. Então, olhem aqui essa imagem, gente. Eu tenho 3 átomos agrupados, como se esses átomos, eles estivessem de mãos dadas. Depois, mais para frente, vocês vão entender como são essas ligações. Mas olha aqui que interessante, ó. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho um agrupamento de 3 átomos que dá origem à molécula de água, certo? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio que dá origem a uma molécula de água. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer, olha aqui na imagem, eu quero dizer que o agrupamento de átomos forma uma molécula.
Então, nós estamos agrupando. Pensa que eu estou formando o corpinho de cada ser vivo, que tudo começa de um átomo. E o agrupamento de átomos dá origem a uma molécula. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, pensem aqui, ó, vou até colocar outro exemplo aqui para vocês. Pensem assim, que eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de oxigênio e 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Eu formo uma molécula de açúcar, de glicose. Então, na verdade, gente, o agrupamento de átomos dá origem a uma molécula. Tudo bem até aqui, gente? Agora, eu quero que vocês entendam que o agrupamento de moléculas dá origem a uma organela. O que é isso, organela? Organela, gente, é a estrutura interna de uma célula. Então, esse sim, Bruno, a célula começa a formação de dentro para fora. Eu só vou esperar você falar. Bruno, agora não, segura aí, deixa eu concluir. Então, olha lá, pessoal, o agrupamento de moléculas dá origem à célula. E dá origem à organela. A organela é a estrutura que está dentro da célula. Então, eu já posso dar assim uma informaçãozinha para vocês que a célula está começando a ser formada. Porém, até aí nós não temos vida, nós temos apenas estruturas. Então, o agrupamento de átomos forma uma molécula. O agrupamento de moléculas forma uma organela. O agrupamento de organelas, então eu estou falando o agrupamento de todas as estruturas da célula, lógico que vai formar uma célula. Só para vocês verem aqui, ó. Só para vocês verem aqui, olha as organelas. Isso daqui, gente, olhem aqui. Isso é organela. Então, primeiro se formam as organelas, para depois formar a célula. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, a partir de agora, tem uma célula, já é considerado que tem vida. Não está me permitindo escrever, peraí, gente. A partir... Tá dando pau aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque tá começando a apagar, eu tenho a impressão de que eu tô caindo. Peraí. Não. Ô, Pro, mas como você tinha dito, eu fui pesquisar rapidão, dei uma pesquisa rápida e a questão dos átomos existe desde a antiguidade, que já falaram átomo, mas comprovação só foi em 1911. E a comprovação dos elétrons foi em 1897. O sistema de átomos já era bem mais utilizado no século XIX, no início dele, descoberto por um cientista... Calma, deixa eu ver aqui. Bruno, deixa eu resumir, porque senão a gente vai ficar falando de história de átomo e não é necessário agora. Você tem toda a razão, mas não se sabia que os elétrons, só acreditava que os elétrons geravam eletricidade. Não sabia que os elétrons faziam parte do átomo. Então, eles não relacionaram isso. Quando eles descobriram o átomo, a partir da fusão nuclear, a partir de explosão de elementos radioativos, descobriram o átomo. O átomo foi nomeado átomo por ser classificado não divisível. Depois de muito tempo e muitas análises, descobriram que o átomo era formado de prótons, elétrons e nêutrons. Ficou também, Bruno, muito tempo. E depois descobriu-se que ainda tinha pósitrons, neutrinos, eletrinos e outras estruturas. Então, na verdade, o átomo, eles não sabiam que o átomo ele dava a estrutura de um ser vivo. Eles acreditavam que os elétrons estavam totalmente desvinculados do átomo. Então, quando descobriu o átomo, não descobriu os elementos dele. Somente os elétrons que geravam eletricidade, que nós temos eletricidade desde o tempo em que fazia atrito e provocava eletricidade, certo? Agora, o átomo mesmo, quando se descobriu o átomo, não sabia que o átomo dava origem e era formado por essas estruturas. Certo, Bruno? Agora eu entendi o que você quis dizer. Você quis falar lá do elétron que gerava eletricidade. O elétron realmente, mas eles não relacionaram o elétron ao átomo, ok? Mas você tem razão. Eu fui pesquisar mais a fundo sobre isso, porque você falou e deu até, tipo, né, curiosidade. Não, e você tem razão. Tipo, os elétrons e as outras substâncias, tipo, principalmente o elétron, eles eram mais utilizados. E tanto que agora que eu vi
Hoje, mas foi um Vamos, que a intervalo, Pro precisa falar. uma pesquisa que falou que o nosso cérebro pode acender uma luz. Porque como os átomos, a gente é feito basicamente de átomos, os átomos formam moléculas e etc, etc, a gente tem elétrons. E os elétrons, em grande quantidade, principalmente no nosso cérebro, formam eletricidade. Se Muito bem. usado com sabedoria, se você souber. Muito bem, isso mesmo. Caio, pode falar. Então, só para lembrar, o agrupamento dos átomos forma uma molécula. Eu esqueci o que o agrupamento da molécula faz. Ó, basta você, não precisa anotar, Caio, porque às vezes você está anotando o agrupamento, dá uma olhadinha aqui, no seu livro. Às vezes você está preocupado, o agrupamento de átomos forma molécula. Eu estou espelhando para vocês. Eu saí do espelhamento, só um minutinho, vou te mostrar. Forma organela? Olha lá, olha lá. O agrupamento de átomos forma molécula. O agrupamento de moléculas forma organela. O agrupamento de organelas forma célula. O que eu parei em célula, e eu queria dizer o seguinte para vocês, que a partir do momento que se forma a célula, já pode ser considerado que tem vida. Não, mas é uma célula só, como assim tem vida? O porquê que é considerado? Porque existem seres que são chamados de unicelulares, que é o caso das bactérias, por exemplo, um exemplo, né? E as bactérias, elas possuem uma célula só. Então, a partir do momento que eu falo que tem célula, eu já digo que a partir daí já tem vida. Lógico que os pluricelulares, que somos nós, é apenas uma estrutura para a formação do corpo, mas já existem seres vivos que possuem célula. Certo, gente? Tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. Aí, a partir deste agrupamento de células, eu tenho várias células que vão se agrupar e vão dar origem a uma estrutura chamada de tecido. Como assim? Prestem atenção. O tecido, ele forma as estruturas do nosso corpo. Gente, nós estamos sendo formados de dentro para fora também. Esse tecido que vocês estão vendo é um tecido epitelial, é um tecido da pele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que para formar um tecido de qualquer estrutura do nosso corpo, eu preferiria que vocês parassem de escrever no chat e prestassem um pouco de atenção na explicação da Pro, porque vocês perdem o foco. Eu não posso ficar olhando o chat agora, e cada vez que eu olho o chat são perguntas totalmente aleatórias, e eu preciso que vocês foquem aqui. Então, olha lá, gente. O conjunto, para formar um tecido, as células, elas devem ser semelhantes. Então, o que eu quero dizer? Todas as células, para formar o tecido epitelial, tem que ser todas as células epiteliais. Eu não posso formar a minha pele com um tecido de uma célula muscular, uma célula nervosa, uma célula conjuntiva, uma célula cartilaginosa. Não. Os tecidos, eles são formados por agrupamento de células semelhantes entre si, ou células iguais, certo? E eu não sei se vocês sabem, mas a célula, pessoal, ela possui formatos diferentes. Então, por exemplo, a célula nervosa. A célula nervosa, ela tem axônios, ela tem braços para ela fazer ligações nervosas. A célula muscular, ela é elástica para poder fazer contração e relaxamento. A célula epitelial, elas são bem justinhas, bem grudadinhas para formar a nossa pele. Então, as células, na verdade, elas possuem características que levam o quê? Levam à formação de uma função efetiva. Imagine se na minha pele eu tivesse buracos. Eu tenho poros, mas a minha pele ela é bem formada por agrupamento de células epiteliais. Então, o agrupamento de células epiteliais forma essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês, Formam o tecido, agrupamento, cadê? Aqui, tecidos. Não podendo esquecer que os tecidos são formados por células semelhantes entre si ou células iguais, certo? Esse negócio que você está falando, tipo, dos tipos de células diferentes, essas coisas tipo, são importantes para anotar? Assim, células diferentes, sim, Caio, isso sim. Mas assim, tudo isso tem explicação no seu livro, tá bom? Mas você pode escrever aqui perto do tecido, células iguais, tem que ser células semelhantes. Não, sim, eu quero saber se tem, tipo, é que você está falando sobre as diferentes células, né?
Não, eu quero que vocês entendam, Caio. Eu preciso que vocês entendam que existem diferentes células, que as células não são todas iguais, né? Que elas possuem características de acordo com a função que elas executam, ok? Então, nós já estamos aqui, ó, gente. O agrupamento de células semelhantes entre si. Precisa gravar, tipo, cada tipo de célula? Não, Caio, não. Então, olha lá, pessoal. O agrupamento de células semelhantes entre si formam o órgão. Agora sim, gente, o órgão, ele não é um agrupamento de células semelhantes. Por quê? Porque o órgão é um agrupamento de tecidos, e um agrupamento de tecidos diferentes, né? Por exemplo, esse corte que vocês estão vendo aí, esse corte é um corte do coração. O coração é um órgão, certo? E ele é um órgão e ele é formado de diferentes tecidos. Presta atenção no exemplo que eu vou dar, não quero ninguém escrevendo agora. Imagine o coração. Pessoal, a função do coração, olha para a pro, a função do coração é bombear sangue. Ele precisa bombear forte. Para ele ter força para bombear sangue, ele tem que ter tecido muscular, porque é o tecido muscular que faz isso. Ah, mas para ele ter vida, para ele poder realizar vida, né, permitir tudo isso, ele tem que ter sangue, então ele tem tecido sanguíneo. Ah, mas o coração é envolvido por uma pele, então ele tem que ter tecido epitelial. Ah, mas para ele ser elástico, ele tem que ter cartilagem, então ele tem que ter tecido conjuntivo. Vocês repararam que todas as funções que o coração tem que executar, ele tem que ter alguns tecidos. Então, olha aqui, pessoal. Ele tem o tecido muscular que a Pro falou, ele tem o tecido conjuntivo, ele tem o tecido epitelial, cadê o epitelial? Então, o agrupamento de tecidos forma o órgão. Pensa no estômago, gente. O estômago, ele tem que ter uma pele. Então, ele tem tecido epitelial, mas o estômago ele precisa se expandir para receber o alimento, ele tem que ter tecido muscular, mas ele tem que ser elástico, então ele tem que ter tecido conjuntivo. Vocês repararam que para o órgão conseguir executar as funções dele, ele tem que ter vários tecidos agrupados que dão origem ao órgão, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. E o agrupamento de órgãos forma o sistema. Olha lá o sistema que eu vou mostrar para vocês. O sistema digestório, o agrupamento de vários órgãos. Boca é um órgão, fígado é um órgão, faringe é um órgão, esôfago é um órgão, estômago é um órgão. Cada agrupamento de cada órgão, o agrupamento de cada órgão forma um sistema. Nós temos sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema reprodutor. Então, o sistema, ele é formado pelo agrupamento de vários órgãos. Por exemplo, o sistema cardiovascular, sistema circulatório, artérias, veias, capilares, pulmões, coração. Eu falei para vocês vários órgãos que dá origem ao sistema. Para encerrar, o agrupamento de sistemas, já estava na foto, o agrupamento de sistemas forma um ser vivo, que é chamado de organismo. Este ser vivo pode ser um vegetal, pode ser um protozoário, pode ser um ser humano. Todo ser vivo é formado por um agrupamento de sistemas. Olha lá, gente, um agrupamento de sistemas deu origem a um organismo. Então, na aula de hoje, nós chegamos até o organismo, certo? O organismo é um agrupamento de sistemas. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Vocês anotaram a lição? Páginas 170 e 171? Anotamos, Pro. Anotei, Gente, eu coloquei então, aqui, ó. ótimo, Marcador. Deu muito horário, bem, né? Cauã. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Espero que vocês fiquem bem. Peraí, só um Até minutinho. segunda. Oi, Caio, pode falar. O sistema são formados por diversos órgãos, certo? Isso. Diferentes, certo? Isso. Ok? Gente, beijos para vocês. Bom final de semana. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau. Sua aula, como sempre, foi rápida. Ah, que bom. Fico feliz que não fica aquela coisa cansativa e entediante. Beijos. Tchau, gente. Beijos, Tchau, Pro, até Fran. segunda. Tchau.